Prontinho, nós vamos nesta manhã olhar aqui para o Salmo 148. Estamos olhando para esse salmo dentro daquele conjunto ali dos salmos de Aleluia, né? Vou fazer a leitura dele, salmo bem conhecido também. A gente costuma cantar esse salmo, eu vou mostrar para vocês de que maneira daqui a pouquinho, mas Salmo 148 diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, esse é o Salmo 148, um salmo realmente que chama a nossa atenção por conta dessa estrutura dele, né? A gente percebe aqui toda a criação sendo convocada a louvar a Deus. Então, várias vezes esse chamado, né? Louvai, 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 dirigido de modo muito amplo a toda a criatura, toda a criação, e depois aí convergindo tudo para a adoração do próprio povo de Deus, né? Então, basicamente, são essas as três partes do Salmo, né? Ele tem aí, num primeiro momento, os anjos, os astros, os corpos celestes sendo convocados a louvar, versos 1 a 6, esse louvor aí das criaturas celestes, vamos dizer assim, como consta aí na sugestão da nossa Bíblia de Genebra. Também, em segundo lugar, temos aí os seres marinhos e terrestres, os homens em geral também sendo convocados a louvar a Deus nos versos 7 a 12, e por fim, Israel, o povo de Deus, que aqui é chamado de povo que lhe é chegado, aí nos versos 13 a 14. Esse salmo ele chama atenção por essa singularidade da estrutura e, na minha opinião, reside aí algo precioso demais, porque começa, logicamente, com o louvor de Deus nos céus, né, versos 1 a 6. As criaturas celestes são convocadas a louvar a Deus. Os versos 5 e 6 dizem a razão disso, né? Por que que as criaturas celestes devem louvar ao Senhor? O texto diz: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Está falando dos corpos celestes, está falando do sol, né, da lua, todos esses corpos que Deus criou, e está falando também dos anjos de Deus, né? Que são por ele criados e são por ele também sustentados, são por ele estabelecidos. Então, isso é bem interessante, né? Essa ideia de Deus que reina nos céus e que recebe louvor e é glorificado nos céus. A gente tem muito essa imagem mostrada com palavras diferentes, em lugares diferentes. Talvez um dos momentos em que isso seja mostrado de forma sempre lembrada pela igreja é em Isaías capítulo 6, quando Isaías entra no templo e ele tem aquela visão de Deus sendo adorado pelos serafins, né, os serafins diante de Deus e declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? E aquela declaração, aquele louvor oferecido pelas criaturas celestiais. A gente vê um pouco disso também no livro de Apocalipse, capítulos 4, 5 de Apocalipse enfatizam isso, mas não apenas ali, em outros lugares também no Apocalipse, é Deus sendo adorado pelas criaturas celestiais, né? Deus sendo mostrado sempre assim em um trono
e esse trono exaltado de Deus, rodeado ali de criaturas celestiais, oferecendo a ele o louvor que é devido ao nome dele. Mas não apenas isso, a criação aqui também, a terra é convocada a louvar ao Senhor, né? Porque Deus mantém a criação por sua palavra. Verso 8, né? Diz assim: fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra. Ou seja, Deus, por meio da sua palavra, sustentando todas as coisas, né? É a ideia de que Deus o tempo todo está proferindo os seus comandos. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando olhou para o salmo anterior, Salmo 147, e agora isso sendo reforçado no Salmo 148. Deus sustentando todas as coisas por sua palavra. É interessante que esse lugar que a Bíblia dá, né, para a própria palavra de Deus, né, assim, destacando a importância da palavra de Deus para a criação da vida e para o sustento da vida. E Deus, então, criando todas as coisas por sua palavra. Também, quando a gente pensa na vida espiritual, não é diferente, né? Deus cria e também sustenta a nossa alma por meio da sua palavra. Isso que o Abreu falou agora há pouquinho, né? A gente começa o dia se alimentando com a palavra, porque nós somos sustentados pela palavra dele. Então Deus é louvado na terra, deve ser louvado por isso. E é interessante que quando a gente olha então para esses versos 7 a 12, está falando da criação em geral, né? Inclusive as feras, os gados, os répteis, os voláteis, como diz aí o verso 10, mas também todos os seres humanos, indistintamente, até mesmo aqueles que não são crentes, né? Aí, o chamado aqui é reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, ou seja, seja qual for a posição social, seja qual for a idade, e seja qual for também a etnia, de todas as nações, todos os povos são convocados a adorar a Deus. Aqui a gente percebe porque, às vezes, até mesmo no livro de Salmos, a gente vai encontrar vinculado a ideia de adoração, a ideia de tributação, né? De vez em quando a gente vai encontrar assim, tributai ao Senhor, né? Louvores e adoração e etc. Tributai ao Senhor. É literalmente a ideia de tributação. A ideia da Bíblia, aquilo que a Bíblia coloca, é que a adoração a Deus é um tributo devido a todos. Todos os seres humanos devem tributar a Deus como Criador a glória devida ao nome dele. Paulo chega a escrever sobre isso, ele fala sobre isso em Romanos 1, lá a partir dos versos 19, de 19 a 21, e ele diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, ou seja, Deus concede uma revelação geral, né? Paulo está dizendo isso aqui. Ele diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está falando sobre todos os seres humanos, mesmo aqueles que não são crentes, né? Aqueles que não são crentes no Deus de Israel, mas todos os seres humanos recebem de Deus uma revelação geral. E Paulo diz: porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, por meio da criação Deus se revelou. É o que encontramos no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então as pessoas podem contemplar a criação e perceber, existe um Criador, e a esse Criador eu devo dar a glória devida. E Paulo, inclusive, questiona isso, ele diz que porque os homens não dão glória a Deus devida, esse Deus que se revelou na criação, porque eles não glorificam esse Deus, eles são indesculpáveis. No verso 21 de Romanos 1, Paulo diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, todos os seres humanos, todas as criaturas devem glorificar a Deus, devem agradecer a Deus, ser gratos a Deus, dar graças a Deus, porque Deus é o Deus criador, é o Deus sustentador da vida. E Paulo diz que quando a gente não glorifica
o nosso Senhor como Deus, quando a gente não dá graças a Ele, nós nos tornamos nulos nos nossos próprios raciocínios e nos tornamos obscurecidos no nosso coração insensato. É isso que Paulo argumenta em Romanos 1, de 19 a 21. Então, é por isso que nesse Salmo 148, de 7 a 12, toda a criação é convocada a louvar a Deus. Mas em seguida, já finalizando, Deus é louvado pela igreja, versos 13 e 14, né? Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. É assim que o salmo termina. Então, o salmo ele tem esse movimento, né, que eu falei que é um movimento muito interessante. Por quê? Está falando dos céus, dos seres celestes, depois da terra, depois, e inclusive os homens em geral, a humanidade em geral, e tudo depois converge para o povo de Deus, para Israel. E nós, como cristãos, lemos esse texto e entendemos que tudo converge para a igreja de Deus. E é interessante esse movimento do Salmo, porque quando a gente pensa assim, normalmente em um texto, né, bem produzido, normalmente os textos bem produzidos, eles têm esse início, meio e fim, como tem o Salmo 148, e normalmente o ponto alto, vamos dizer assim, o clímax, né, é a conclusão. Ou seja, a gente imaginaria que o ponto alto do louvor a Deus fosse o louvor dos anjos, ou o louvor que ele recebe nas esferas celestes. Mas o Salmo 148 está dizendo que o ponto alto do louvor a Deus é o louvor da igreja, é o louvor do seu povo. Olha só que interessante. E isso deveria chamar nossa atenção. A igreja considera o nome do Senhor excelso. Ela reconhece que o nome de Deus é exaltado acima de todos os nomes. Então a igreja, dentre tudo, toda essa ordem criada, a igreja é aquela que tem de Deus não apenas uma revelação, vamos dizer assim, geral, dada pela criação, né, pela ordem da criação, mas uma revelação especial, né, concedida agora no desfrute da redenção, né, do pacto da redenção. Então agora a igreja recebeu a palavra de Deus. É mais ou menos o que é dito no Salmo 147, né? O finalzinho do Salmo 47 diz assim que Deus deu a sua palavra a Israel, ao seu povo. Ele não fez isso a nenhuma outra nação, né? Diz assim, lá no finalzinho, Salmo 147, versos 19 e 20, diz: Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel, não fez assim a nenhuma outra nação. Então, as pessoas que existem nesse mundo, de modo geral, todas, de certa maneira, têm esse débito, né, esse tributo, devem pagar a Deus um tributo de adoração, mas a igreja faz isso sendo iluminada pela palavra de Deus, sendo resgatada pela palavra do Evangelho e agora podendo louvar ao Senhor, porque essa igreja é amada por Ele, é um povo que é chegado dele. E não é porque esse povo se achegou a Deus por seu próprio mérito ou força, mas Deus, na verdade, se achegou a esse povo e resgatou esse povo, né? E tirou esse povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus adotou esse povo como seu, né? Agora esse povo pode chamar Deus de pai, né? Deus agora se revelou como um Deus que estabelece uma aliança de graça com esse povo. Então esse povo considera o nome do Senhor excelso. Esse povo reconhece a majestade de Deus, como a gente vê no verso 13. Esse povo recebe poder de Deus. Eu acho interessante essa expressão. Ele exalta o poder do seu povo. Isso é tão interessante no sentido de que Deus, ele nos concede dádiva, né? E nós temos poder nele e ele exalta o poder do seu povo. E aí tem toda uma ideia, né, da história pactual, da aliança ao longo da história, o modo como Deus foi confirmando a vida do seu povo e guardando o seu povo e destacando o seu povo no meio das nações. E também ele recebe o louvor dos seus santos, né? Dos filhos de Israel, esse povo que é chegado a Deus. A igreja recebe poder dele, a igreja louva o Senhor, a igreja é amada
pelo Senhor. E esse é o ponto alto, é o clímax do Salmo 148. Ajuda a gente a entender um pouquinho por que Jesus disse lá em João 4 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos o Deus Criador que está realizando um trabalho nesse mundo. E que trabalho é esse? Ele está continuamente procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o ponto alto, é, conforme a gente lê nesse Salmo 148, o ponto alto da adoração não é a adoração dos anjos, é a adoração desse povo que foi salvo pela graça, né? E que é redimido pelo sangue de Jesus. Isso para mim é impressionante, né? Nesse Salmo 148, né? E é interessante, esse salmo, então, nos ajuda a, de certa forma, antever aí esse culto da criação restaurada e do povo restaurado de Deus, né? Romanos 8 vai dizer isso, que a criação tem uma expectativa ardente, vamos dizer assim. Diz assim lá no verso 19 que existe uma ardente expectativa da criação. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E no verso 21 de Romanos 8 diz: a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a redenção da própria criação acontecerá, né, está atrelada, está vinculada à redenção da Igreja de Deus e ao culto perfeito que será oferecido a Deus por seu povo na consumação. Então, o Salmo 148 é um salmo realmente digno da nossa atenção. É interessante que a gente canta esse salmo no hino número 10 do nosso inário, né? A criação e o seu Criador. A gente canta lá: vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai. Ó, louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refulgir, tu, lua em prata a reluzir. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. E se você acompanha as estrofes desse hino no nosso inário, você vai ver isso. Então começa com esse grande chamado, né, dos corpos celestes. Segunda estrofe, a boa terra, então, agora é chamada a louvar ao Senhor, né? Os frutos, as flores, enfim. E no final, os homens, vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó, louvai-o, aleluia. E depois a igreja oferecendo o culto ao Deus triuno, né? Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó, louvai, ó, aleluia, aleluia. No nosso inário aparece aí como o autor, né? W.H. Draper. Mas é interessante que esse hino, na verdade, ele é uma adaptação de um hino que foi composto aí, a primeira pessoa que criou essa melodia e tal, ela vem de Francisco de Assis, né? Chamado de Cântico ao Irmão Sol e tal. Francisco de Assis tinha esse negócio de chamar tudo que tinha na criação de irmão, né? Irmão Lua, irmão Sol, né? Irmão, irmã Cotovia, sei lá, até os pássaros ele chamava de, era um negócio dele lá. Mas é interessante isso, que esse cântico, então, alguns dizem aí na história do hino, que quando Francisco de Assis compôs essas linhas, ele estava com uma infecção nos olhos, bastante adoentado, né? E aí, ali, naquele momento em que ele estava bem doente, ele escreveu essas palavras tão bonitas, lembrando do Salmo 148, né? Então, realmente, é digno da nossa atenção isso, né? A gente pensar, Deus merece ser louvado, devemos dizer aleluia ao nosso Deus, é o Deus que é louvado lá acima dos céus, deve ser louvado por todas as criaturas, mas esse Deus deseja o seu louvor, né? O nosso louvor. Esse é o ponto alto, né? Assim, ele tem muito interesse nisso. E se ele tem muito interesse nisso, a gente deveria ter também, né? De oferecer a ele o louvor que é devido, a gratidão que é devida por todas as bênçãos que ele nos dá. É isso que a gente vai fazer já agora, daqui a pouquinho, já no nosso momento de oração. Vamos passar então para os nossos pedidos e vamos poder expressar diante de Deus o nosso louvor por meio da nossa oração nesta manhã.